Padre Paulo Ricardo quase morre. Esse é um daqueles vídeos que a graça de Deus nos convida a repensar a nossa vida diante da verdade. Eu me chamo Anderson Reis, seja muito bem-vindo a este canal. Todas as segundas-feiras nós falamos sobre as almas do purgatório. O nosso interesse aqui é fazer com que você ame mais a Deus, com que você faça orações, sufrágios e que você entenda que o purgatório é a prisão da justiça divina por causa do pecado. Ou seja, vamos trabalhar para a santidade. O Padre Paulo Ricardo conta que uma vez ele estava dentro de um avião, ele até disse que ele estava saindo de Londrina. Depois de 5 minutos de voo, ele disse que a turbina do avião pegou fogo e naquele determinado momento ele pensou de fato que ele iria morrer. O Padre Paulo Ricardo disse que ele ia fazer um ato de contrição, depois ia dar absolvição geral e no instalo de tempo veio algo na inteligência do Padre Paulo Ricardo, uma graça enorme da misericórdia de Deus para dar-lhe para ele uma grande lição. Do que adianta, Paulo, né? Você ser todo diplomata, você querer fazer carreira dentro da igreja, porque você queria ser bispo, porque você queria ser cardeal. E naquele determinado momento, diante da morte, ele viu como tudo era pó. E que a grande coisa da nossa vida não era esta questão de percorrer para ter dignidade eclesiástica, de lutar para isso. Mas o grande axioma da nossa vida, aquilo que nós devemos fazer de fato, é buscar amar a Deus com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa vontade e nos santificarmos, né? Graças a Deus, nada aconteceu com o Padre Paulo Ricardo, mas foi uma lição muito grande. Por que eu estou querendo trazer essa história para você do Padre Paulo Ricardo? Porque quando eu estava meditando sobre o que eu iria falar hoje, me veio com muita força falar do purgatório dos religiosos. E quando eu li isso, eu lembrei dessa história automaticamente. Eu escutei essa história quando o Padre Paulo Ricardo colocou no site dele há muito tempo atrás pela primeira vez. Então, assim, foi uma memória salutar e eu acredito que isso daí vai servir muito para você. O Padre Monsenhor Ascânio Brandão aqui, ele vai dizer que é preciso ser muito fiel à vocação e cumprir a missão confiada com muita perfeição. A Madre Francisca do Santíssimo Sacramento, uma santa religiosa carmelita, ela teve 220 aparições das almas do purgatório. Entre essas almas, vai dizer aqui que ela viu 2 papas, cardeais, arcebispos e bispos. Entre eles tinha cônegos e padres e muitos religiosos e religiosas. E nessas revelações, os dignatários eclesiásticos, olha só que coisa forte, lamentavam a dolorosa e terrivelmente, eles lamentavam dolorosa e terrivelmente terem desejado e procurado dignidades na igreja. Então, veja bem, né? Tiveram uma graça muito grande de não serem condenados no inferno por causa dessa vaidade escabrosa. Mas, olha o que vai dizer aqui esta revelação. Ó Francisca, gemia uma alma sacerdotal. Um bispo, meu Deus. Antes eu nunca o tivesse sido. Que responsabilidade, né? O que acontece? Quanto mais graça de Deus você recebe e quanto mais alto é o seu posto, mais severo vai ser o seu julgamento. Então isso daqui não é uma questão de que você tem que escolher. É que Deus te faz uma eleição e você tem que corresponder na maior e mais escrupulosa fidelidade àquilo que Ele te pede, né? Então veja bem, ele não cumpriu bem os deveres dele. Até o Papa Inocêncio III, que foi um grande Papa, foi salvo por Nossa Senhora e foi para o purgatório por causa de uma grande graça. Ou seja, mais uma vez aqui nós percebemos nas nossas segundas-feiras que não adianta. Nós temos que entender que Deus não vê as coisas como nós vemos. Aí a pessoa fica mergulhada no mundo, entupida de internet, se lambuzando nos pecados, sem vida de oração, não tem recolhimento, uma distração enorme, longe da Sagrada Escritura, não lê a vida dos santos, vive um catolicismo mais vagabundo que se possa imaginar. Sacramentos frequenta de maneira automática. Como que vai receber essas graças? Como que a pessoa vai entender essas coisas tão profundas? Como que ela vai mergulhar na maneira com que ela deve corresponder com amor os deveres do estado dela, que a gente está falando de religiosos, né? Um bispo, por exemplo, está falando aqui, né? Outro se lamentava. Os homens pensam que basta ser padre. É um estado que exige uma grande pureza de vida.
Ela vai falar assim: Francesca, eu apenas me salvei. Vai dizer o padre, né? Olha, veja bem, a pureza de vida que se exige. Então a gente precisa rezar pelos nossos padres, a fim de que eles possam, a última luz que eles vejam na noite, não seja do celular, seja do sacrário, né? A gente vê as agências vão correndo atrás dos padres pops para ter audiência, para ganharem dinheiro, para fazerem programas polêmicos, né? Levando os sacerdotes nesses programas mundanos para ficarem com a boca calada, numa coisa mundana. Se esses daqui foram para o purgatório, né, vocês imaginem só como que não serão as coisas, né? Agora, essa história aqui de Santa Margarida Maria Alacoque, ela é muito forte, porque vai dizer que no dia 1º do ano, Santa Margarida rezava por 3 pessoas recentemente falecidas. Então vai dizer que 2 religiosas e um leigo como nós. Aqui no livro vai dizer secular. E Nosso Senhor lhe apresentou as 3 almas, dizendo-lhe: qual das 3 queres salvar primeiro, filha? Santa Margarida tinha uma união, uma intimidade muito grande com o nosso Senhor Jesus Cristo. E vai dizer aqui: Senhor, escolhei vós mesmos segundo o que for para a vossa maior glória. E então nosso Senhor escolheu a pessoa secular, dizendo que as religiosas tiveram nesta vida muito mais graças e meio para expiar os pecados pela observância da regra, e o que o secular não havia recebido tantos privilégios e favores. E o que aconteceu? Deus, no seu julgamento divino, com uma sabedoria infinita, falou: não, eu vou tirar primeiro o leigo. Por quê? Porque esses religiosos receberam muito mais graça do que esses leigos. O leigo estava lá absorto no trabalho, problemas no casamento, a educação dos filhos, e esses daqui que estavam dentro do convento, que poderiam ter rezado, recolhido, meditado, a minha presença no Santíssimo Sacramento, que poderiam ter recebido diversas graças, poderiam ter sido muito mais santos, poderiam ter sido muito mais virtuosos. E aí está uma alma minha paralítica espiritualmente dizendo: por quê? Porque não correspondeu às minhas graças. Então, no decreto do juízo divino, ele falou: vou deixar os religiosos. Então, veja bem, isso daí é uma coisa muito séria. Eles recebem muitas graças. Eu não sei se esse vídeo vai estar chegando para algum sacerdote, para algum religioso, mas isso daí é Deus que está te mandando, a fim de que você possa fazer o quê? Uma reflexão da sua vida. Olhar para as graças que Deus te concedeu. Agora, sinceramente, a gente olha para determinadas congregações religiosas dentro da igreja, é uma coisa que dá até mal-estar, né, do tipo de palavra que se pode usar isso. Alguns perfis na internet que a gente fala: meu Deus do céu, né, o que está acontecendo? Senão um cume de uma apostasia enorme, né, porque perdeu totalmente o sentido, né? Você vai ver, eu estou aqui diante de uma imagem do Padre Pio, né, a observância da vida franciscana dele, uma coisa assim, bom, extremamente forte, né? São Cláudio Colombieri, gente, que foi chamado de amigo do coração de Jesus, foi para o purgatório para expiar algumas pequenas negligências no exercício do amor divino. Ele passou pelo purgatório, esteve privado da visão divina até o momento de ser sepultado. Tudo bem, ele passou pouco tempo, mas mesmo São Cláudio Colombieri, que foi chamado do amigo de Jesus, né? Desculpa aqui a tosse, mas vai dizer aqui que a prática do sufrágio às almas é uma tradição da ordem seráfica. A grande penitente Santa Margarida de Cortona disse Nosso Senhor numa revelação a ela: recomenda da minha parte aos meus irmãos menores que se lembrem muito das almas do purgatório, porque o seu número é incalculável e quase ninguém reza por elas. Diz-lhe também da minha parte que não se imiscuam nas coisas do mundo, elevam uma vida de pobreza e de recolhimento para que não sejam severamente castigados na outra. Ou seja, essa mania de sempre estar canonizando, a pessoa morreu, ela foi para o céu. Eu lembro quando Dom Henrique Soares morreu, todo mundo começou a falar: santo súbito já está no céu. E se ninguém rezou pela alma do pobre homem, o que houve entre a alma dele e Deus? Não se sabe, né? Por exemplo, o Padre Jonas e algumas outras figuras que foram queridas aqui dentro do nosso Brasil. Não se sabe. Então, quer dizer, eu, no meu juízo, me coloco no lugar de Deus e falo: não, ele está no céu. Eu decretei que ele está no céu. E ainda mais aqueles loucos que ainda chegam e falam, né? Jesus me revelou. Porque eu acredito em revelações. Mas eu também acredito que 99% é tudo produto de mente nervosa, entendeu? Porque para uma pessoa ter uma vida dessa, Jesus sair falando com ela, ela tem que ter uma vida de piedade e santidade. Então, quer dizer, gente, vai vendo bem como que são as coisas por aí. Ou seja, temos que rezar e pedir socorro pelas almas. Né? Uma das nossas
tarefas aqui nessas segundas-feiras é excitar a compaixão no seu coração, né, para você rezar pelas almas do purgatório. Mas sobretudo para levar nessa reflexão hoje, um ponto que eu quero deixar para você meditar, sabe o que é? Como você tem correspondido às graças de Deus? Tanto se chegar para algum religioso, como eu já mencionei, no seu estado de vida, ou você, como pai, como mãe, nos seus deveres, as suas responsabilidades no seu trabalho, a sua vida de oração. Se você se apresentasse diante de Deus agora, Ele te chamasse, como que você estaria? O que teria nas suas mãos para ofertar para Deus? Então eu acho que é sempre bom pensar nisso, né, para que a nossa vida esteja o quanto mais possível unida à vontade divina. Eu espero que essas segundas-feiras tenham edificado a sua vida. Nós estamos utilizando esse livro maravilhoso, maravilhoso. O nome dele é Tenhamos Compaixão das Pobres Almas do Purgatório. E dentro da Editora Imaculada, eu quero deixar aqui alguns livros que falam do purgatório ou têm relação com ele, a fim de que, se esse assunto tem levantado interesse no seu coração, você possa aprofundar mais um pouco, mergulhar mais um pouco nisso, né? Sobretudo agora no final que eu acabei falando um pouco do Padre Paulo Ricardo, reze uma Ave Maria por ele, porque, sinceramente, o bem que esse sacerdote faz para o nosso Brasil, né? Eu não sei na sua vida particular, mas na minha, pelo amor de Deus, né? Como jorra a graça do ministério sacerdotal. Eu digo com muito carinho que eu amo o Padre Paulo Ricardo e desejo que o sacerdócio dele tenha vida longa e ele possa continuar nos edificando. Da minha parte fica para você um forte abraço, Deus te abençoe e como a igreja permite que as almas do purgatório possam interceder por sua vida, alcançando graças de santidade para você e para sua família.